Vamos lá então, pessoal, para estudar as fases agora do ciclo celular. A gente estudou na aula passada o controle do ciclo celular através da ciclina, dos fatores de regulação, né? Controlando quando entra, quando sai do ciclo celular. Agora, então, as fases, né? Como que isso é feito, como que isso acontece nas fases, né? Fase S e as outras fases que a gente vai ver aqui. Vamos lá, então. Aqui, o primeiro, nosso primeiro exemplo aqui, ó, né? Nesse desenho cheio de flechinhas, cheio de nome, nada mais é do que um momento, né, de controle do ciclo. Lembra que de G1 para S, né, você tem o SCDK, né? Esse SCDK, né, é ele que vai permitir que a célula, né, monte a forquilha, faça a replicação do DNA, como vocês já viram no começo do curso, e termina. Começa e termina, né? Quem é? É esse CDK, né? Então, vamos retomar um pouco aqui, ó. Aqui você tem o DNA, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Você tem aqui a chamada origem de replicação, que foi reconhecida aqui pelo complexo da origem de replicação, que é um complexo de reconhecimento, né? Um complexo que reconhece a origem da replicação. Esse complexo, né? Ele tem um CD6 nele, né? Mais outras proteínas aqui, e conjunto tudo chama-se complexo pré-replicativo. Por que ele é pré? Porque ele precisa do SCDK para fosforilar ele. Lembra na aula passada que eu falei que é uma ciclina presa a uma quinase. O que a quinase faz? Ela fosforila esse complexo, e esse complexo, uma vez fosforilado, ele dá início ao processo de replicação. E assim que dá início ao processo de replicação, né, ele começa a ser degradado. Por quê? Para replicar uma vez só. Porque se ele não for degradado, né? Se ele não for degradado, o que vai acontecer? Essa quinase vai fosforilar outro complexo e vai duplicar de novo, e a gente quer duplicar uma vez só o DNA. Senão a gente vai ter uma anomalia genética, né? O DNA tem que ser duplicado uma vez só. Então, esse SCDK aciona um sistema de proteínas que vai ser responsável pela montagem da forquilha e pelo início do processo de replicação, e a degradação, né, desses da própria CDC6, né, e vai fazer com que esse complexo aqui possa terminar e não seja fosforilado novamente pela SCDK, certo? Porque essa SCDK, ela fica aqui durante a fase S, ela vai ser degradada só lá no início da fase M. Então, ele poderia iniciar a replicação aqui, ele achar outro complexo desse, ou esse mesmo complexo, né? Quando ele termina de replicar a forquilha dele, ele ser acionado e a mesma forquilha começar de novo. Então, para não começar de novo, ela tanto é estimulada, como automaticamente é também degradada, para que ela comece e tenha fim. Por isso a gente fala que a SCDK aciona a replicação de DNA e assegura que essa replicação de DNA seja iniciada apenas uma única vez. Apenas uma vez. Por isso que tem essa degradação da CDC6, que é o quê? Uma parte desse complexo aqui, ó. Ela fosforila, ao mesmo tempo que ela ativa, ela destrói um pedaço dele, né? Esse pedaço vai ser marcado e destruído, obviamente, após o início, para que você não duplique várias vezes o mesmo material genético em um só ciclo celular. Aqui é para mostrar que o material genético, quando duplica, né? Isso a gente vai entender mais para frente lá na anáfase. Assim que você duplica, que é o que vai acontecer aqui, você tem esses anéis, né, em forma de coesina. São semianéis que se prendem um ao outro. São duas moléculas que se prendem, fazendo com que o material genético fique, as cromátides irmãs fiquem unidas, elas não se separem uma das outras, né? Isso evita o excesso de crossing over, né? Isso faz com que ela dá uma certa estabilidade à estrutura, né? Então, as coesinas, elas prendem, né, as duas cromátides adjacentes no cromossomo replicado. Aqui está mostrando o que acontece com esse nosso sistema quando a gente tem dano no DNA. Lembra que eu falei que a primeira coisa, né, para entrar aqui é ver se o ambiente está favorável ou se o DNA está intacto, né? A gente viu isso na aula passada. Se o material estiver intacto, se o material não estiver intacto, se você tiver uma lesão no DNA, você tem aqui a P53, para ajudar você a lembrar, lembra da plataforma da Petrobras? P53, não era tudo com P, né? P51. Essa aqui é P53, né? Essa P53 aqui, ó,
Quando o DNA sofre mutação, ela consegue perceber isso e ela fica ativa. E aí, ela ficando ativa, ela é um fator de transcrição, ela determina a transcrição e a tradução do gene chamado P21, outra plataforma da Petrobras. Esse gene P21 vai fabricar, obviamente, o RNA P21, que vai determinar a proteína P21. E essa proteína P21, ela se prende ao complexo, né? Ela se prende ao complexo ciclina CDK, impedindo a ação dele. Dessa forma, como ela está presa ao complexo, ela impede que aconteça a duplicação do DNA. Então, essa ciclina CDK aqui, ela é amarrada, ela é presa pela P21. E a P21 é produzida e ativada pela P53. A P53 é que detecta, que percebe que o DNA está tortinho, que o DNA sofreu uma mutação. Ela é capaz de detectar isso. E quando ela detecta isso, ela ativa todo um sistema de produção de uma nova proteína, que é a P21, que vai inibir, que vai inativar a ciclina, impedindo que a duplicação aconteça quando o DNA está com mutação, certo? Na fase M, agora vamos ver de novo esse mesmo sistema de controle na fase M. Na fase M, você tem aqui a ciclina, né, o CDK, a ciclina M, eles se juntam. Como eu já tinha mostrado na outra aula, você tem o fosfato inibidor que é retirado, fica só o fosfato ativador, e essa é aqui, ó, MCDK ativa, é que vai fosforilar uma série de proteínas para determinar a entrada da célula na fase de mitose, né? Na fase de separação dos cromossomos, né? Que não é desaparecimento da carioteca, é degradação da carioteca, porque vai fosforilar a proteína que reveste a parte interna, a lâmina nuclear, né? E a lâmina nuclear vai se desintegrar, vai se separar uma proteína da outra, né? Promovendo uma desestruturação da carioteca, né? Que depois volta a se estruturar lá no final da telófase, né? Então quem controla isso, por exemplo, a degradação da carioteca, é o quê? É esse MCDK. E ele vai fosforilar uma série de outras proteínas cujas ações vão determinar a entrada da fase prófase, né, da mitose. Veja, essa ativação aqui, que é feita pela fosfatase, ela é retroalimentada de forma positiva. O que é retroalimentação positiva? Veja, quando você não tem essa enzima aqui chamada CDC25, não é ela que retira esse fosfato inibidor, provocando a ativação do circuito? É ela, é verdade. E quem que ativa ela? A própria CDK também ativa ela. Então eu ativo você, você ativa você. Isso é chamado retroalimentação positiva. Eu te dou R$5, você me devolve 10. Eu te devolvo 20, você me devolve 40. Eu te dou 80, você me dá 160. É uma retroalimentação positiva, né? Mas não quer dizer, cuidado com as pirâmides aí, né? De investimento. Na pirâmide vai fazendo assim, uma retroalimentação positiva, até o cara catar o dinheiro tudo para ele ir embora, aí você fica sem nada. Mas aqui não tem nada a ver com a pirâmide, não. Aqui é simplesmente retroalimentação positiva. Uma ativa a outra de forma recíproca, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui ela tá inativa, essa proteína ativa formou a forma ativa. A própria forma ativa vai atuar na fosfatase CDC25 que está inativa, ativando ela. Então, eu ativo você, você me ativa. Eu ativo você, você me ativa. Entendeu? Isso aqui é uma coisa muito comum no ser humano. Você chega, fala, e aí, você está inativa? Tá, então vamos para o seguinte, eu te ativo e você me ativa, e a gente fica ativado junto. Desse jeito que as proteínas funcionam. Isso chama retroalimentação positiva, né? Até uma forma diferente de você dizer, você chega tá na balada lá, oi, e aí, vamos fazer uma retroalimentação positiva? Ela vai entender tudo, ele vai entender tudo e vamos com você. Fazer uma retroalimentação positiva. O que é essa retroalimentação positiva? Eu te alimento, você me alimenta, né? O retorno é positivo. Bora. Aqui está mostrando as condensinas, são as proteínas responsáveis pelo quê? Condensação do cromossomo, né? A gente viu como é que isso aqui acontece lá no começo do curso, né? Mas o responsável por esse nó, por essa dobragem aqui toda, são as condensinas, que auxiliam, né, a condensação das cromátides irmãs, né? Isso aqui começa a acontecer lá na intérfase, elas começam a se formar e se prender as coenzinas, tá vendo? As coenzinas se prendem às condensinas. Veja, condensina é essa amarelinha. Coenzina é essa azulzinha que eu já mostrei para você aqui atrás, ó. Aqui, ó. Aqui é a coenzina. E aqui a condensina. Aí condensina e coenzina vão se amarrando, tá vendo? Vão se amarrando para fazer a condensação cromossômica, certo? Isso aqui, quem que ativa ela? Quem que ativa ela, adivinha?
MCDK. Sem MCDK não tem ativação de condensina, certo? E quem que ativa essa aqui? A coenzina. O SCDK, certo? SCDK, coenzina. MCDK, condensina, certo? É para você entender que todas as etapas, né, da divisão celular, condensação cromossômica, separação, degradação desorganização da carioteca, a gente costuma falar degradação, mas não é degradada, é desorganização. Ela desestrutura, depois estrutura de novo. Ela não desaparece, ela não é destruída. Né? É uma desorganização, uma desestruturação, depois uma reestruturação da carioteca. Todos esses eventos são, na verdade, reações químicas controladas por essas ciclinas aqui, ó, por esses sistemas de controle, por esses fatores promotores da divisão celular, certo? E aqui ele está mostrando os sistemas. Aqui é um outro exemplo, ó. Você tem aqui, por exemplo, ó, os cromossomos, ó, eles estão presos aos fusos, tá vendo? Né? Aí você tem aqui o fuso mitótico. Né? Quando prograde, né, você tem aqui, ó, a citocinese forma um anel de actina. Né? Tá vendo? Ó, os cromossomos, né, eles são separados. Todos esses eventos são controlados por essas ciclinas. Né? Aqui ele está mostrando, né, da metáfase para a telófase, né? Passando pela... Aqui no meio estaria a anáfase, porque você separa os cromossomos, depois de separar o material genético, você separa a célula. E todos esses eventos, todos esses progressos, né, da progressão da fase M para anáfase e telófase, aqui você vai precisar ter o quê? Né? Ajustes nos sistemas de microtúbulo. Quem que vai controlar esses ajustes? As ciclinas, certo? Então, a gente vai falar agora especificamente dessa fase aqui, ó, dessa passagem aqui, né, que é a anáfase. Veja, na anáfase você tem as cromátides que são irmãs porque elas se duplicaram, né? Você tem aqui o cinetócoro e o cinetócoro preso ao fuso, né? Aí você tem aqui o áster, né? E aí vai acontecer o quê? Esses fusos vão encurtar e vão separar as cromátides que são irmãs, né? Ou cromossomos filhos, né? Quem vai fazer isso é o fuso mitótico. E esse fuso começa a se formar antes da fase da metáfase, tá vendo? Quando que você começa a perceber ele na próxima, ele já se torna, você já consegue ver ele. Na metáfase, onde ele está maior, onde você tem a formação do equador celular, né? O centrômero nas células interfásicas duplica para formar os dois polos, né, do fuso mitótico, né? Você tem aqui o centrossomo, essa região formada por dois centríolos aqui, eles duplicam, tá aqui o centrossomo, ele duplica, aí à medida que ele se afasta, vai formando as fibras do fuso, que começa lá na intérfase, né? E tem o mais alto grau aqui na metáfase, certo? Aqui está mostrando como esses centrômeros vão crescendo e vão se encaixando um com o outro, e você forma os tipos, né? Os microtúbulos que são chamados interpolares, porque eles vão de polo a polo, né? Você tem o áster, né? Que é os chamados microtúbulos astrais, né? E tem um microtúbulo que vai prender ao cinetócoro do cromossomo, né? Aí o microtúbulo vai se prender ao cinetócoro. Ele puxa o cinetócoro, que puxa o centrômero e separa as duas cromátides irmãs, ou no caso aqui, né, os dois cromossomos irmãos, porque aqui já é cromossomo porque já está condensado. Aqui é uma fotomicografia mostrando os cromossomos. Esse ponto vermelho são os cinetócoros, essa parte verde fluorescente é o microtúbulo, é o tubulina, né, que é o que forma o citoesqueleto de microtúbulo, e aqui mostrando os três tipos, né, de microtúbulo. Como eu já tinha mostrado para vocês ali agora há pouco, ó, esse aqui são os interpolares, tá vendo? Porque ele sai de um polo e vai até o outro, né? Esse aqui são os astrais e esse aqui os cinetocóricos, ou seja, porque se prendem ao cinetócoro, certo? Então, a hora que você vai separar, você tem um encurtamento desse, e esses aqui também estão empurrando. Aqui tem uma proteína motora que empurra esse para cá e esse para lá. Então você tem a força tanto de tração aqui, quanto a força, você está tanto puxando quanto empurrando, certo? Porque você tem proteínas motoras que empurram esse fuso, empurram ele para lá. Esse centrossomo para um lado, esse centrossomo para o outro, para fazer o quê? Para separar os cromossomos irmãos, né? Ou cromátides irmãs. Aqui estão mostrando o fotomicrografia, o áster, né? Aqui a parte verde são os microtúbulos. Aí você tem os cromossomos e os cinetócoros. Cromossomos de amarelo, cinetócoros de vermelho, né?
Aqui é uma imagem que você tem um tipo de mitose que é anastral, que é sem o áster. Mas é só para você ver que dá para perceber quando ela é sem o áster. A gente não vai discutir isso. Aqui são células em metáfase, tá vendo? Onde você tá vendo de vermelho, né, os fusos mitóticos, né? Os cromossomos, eles estão de verde, e esse amarelo. Esse amarelo é a consequência do verde com o vermelho que forma amarelo, porque tem uma sobreposição aí entre o fuso e os cromossomos, né? Então, na fluorescência, quando você tem um comprimento de onda verde e um vermelho, eles se juntam, o vermelho e o verde, eles se juntam, formam um amarelo, né? Na fluorescência. Aqui é com histoquímica, né? Você está vendo o fuso marcado de vermelho e os cromossomos de azul escuro, né? Aqui está na metáfase, aqui está na anáfase. Na aula prática a gente vai poder ver, não nesse nível aqui de detalhe, mas a gente vai ver eles se separando. Vai ver eles separando, não. Dá para ver em metáfase e em anáfase. A gente vai ver isso, conseguir ver isso na aula prática de metáfase. Aqui é para mostrar o esquema que controla a saída da mitose. Ou seja, se os cromossomos estiverem corretamente presos aos fusos, esse complexo aqui, né, que é o complexo, C de complexo, P de promotor, A de anáfase. Esse complexo promotor de anáfase, né, vai promover, ele vai ser ativado se e somente se esse cara aqui, vamos voltar lá nele, se esse cara aqui, cadê ele? Se esse cara aqui for degradado. Degradou ele, a degradação dele permite que esse complexo se ative. E a hora que esse complexo aqui fica ativo, o que ele faz? Ele degrada essa proteína chamada securina, né? Que está impedindo essa enzima de funcionar. Aí essa enzima fica ativa. Aí ela vem e faz o quê? Detona aqui as coenzinas, certo? Detonando as coenzinas, o fuso está liberado para puxar um cromossomo para cada lado. Então tudo acontece em sequência, né? Primeiro, você tem a degradação do complexo ciclina, CDK, aí você tem esse complexo sendo ativado, e aí você degrada a securina, né, para ativar quem? Para ativar a separase. Como o nome fala, separase, ela vai degradar a coenzina, permitindo que ocorra a separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos, certo? Aí você tem a concretização da anáfase, né? Aqui está mostrando, né, a separação, nesse caso aqui, separação de cromossomos irmãos, aqui separação de cromossomos homólogos. Por quê? Perdão, desculpa, não estamos falando só de mitose aqui, não estamos falando de meiose. Os cromossomos irmãos, tá vendo? Eles são separados tanto por essa força, quanto por essa força. Como que eu falei agora há pouco? Que ela separa tanto puxando, quanto empurrando, certo? Ó, essas proteínas motoras fazem força, empurram para lá, tá vendo? A proteína motora empurra. Então você tem duas forças atuando, né? Tanto você tem força para separar eles, tanto nos sistemas de fuso interpolares, quanto nos sistemas de fuso que passam pelo cinetócoro, ok? Aqui é para mostrar a carioteca. Ó. A carioteca ela é degradada na prófase e reestruturada na telófase, né? E o que faz ela degradar? Fosforilação, ó. Prende o fosfato na lâmina nuclear. A lâmina nuclear é essa estrutura proteica que fica do lado de dentro da carioteca. A gente já viu que a carioteca tem duas membranas, que ela tem o poro nuclear e tem duas membranas, né? Essa membrana aqui é contínua com o retículo endoplasmático e você tem a lâmina nuclear do lado de dentro. A ciclina M faz o quê? Ela fosforila, né? Ela fosforila essa lâmina nuclear. Ao fosforilar a lâmina nuclear se separa uma da outra. Se separa uma da outra, provocando uma degradação da carioteca. No microscópio, a carioteca desaparece. Por isso que em muitos livros você vê desaparecimento da carioteca. É porque a carioteca é uma membrana presa a uma proteína. A proteína se separa, leva com ela os pedacinhos da carioteca. Leva os pedacinhos. Como isso aqui é muito pequeno, é como se ficasse dissolvido no citoplasma. No microscópio, você só vê o que? A carioteca desaparecer. Certo? Depois, lá na telófase, acontece ao contrário, né? Lembra que para entrar na mitose, você precisava ter a ciclina. Para entrar na mitose, a ciclina que tinha que estar ativada e ela fosforila. Para sair da mitose, ela tem que ser degradada. Se ela está degradada, aí entra em ação quem? Uma fosfatase, que vai tirar esses fosfatos aqui da lâmina nuclear, permitindo que a carioteca se reestruture automaticamente. Sozinha, ela vai se juntando uma com a outra. Certo? E por último aqui a telófase, que
é mais visual mesmo, né? Para você tá vendo aqui a separação do citoplasma, tá vendo? São proteínas que vão fazendo isso, que vão fazendo esse suco, que vão fazendo essa clivagem. Quem são essas proteínas? São as proteínas ativadas, movidas, executadas pela actina, né? A proteína chamada actina. Tá vendo aqui, ó, separando em duas, né? Aqui tá separando em duas, tá separando. Aqui são fibroblastos, né? Tá vendo? Quando ele vai se dividir, ó, ele fica formato esférico, sofre anáfase, sofre telófase, depois se diferencia de novo em célula, tá vendo? É uma célula diferenciada que volta a ficar circular, tá vendo? Volta a ficar indiferenciada, se divide e volta a se diferenciar. O fibroblasto é uma célula, isso aqui é um fibroblasto de cultura celular. É uma célula que tem essa adaptação. Ela está diferenciada, ela se desdiferencia, vira uma célula esférica, indiferenciada. E diferenciada é quando ela tem as características, o formato dela. Indiferenciada é quando ela é esférica, não tem formato nem característica nenhuma, a não ser se é uma célula esférica que é capaz de se multiplicar. Depois ela se diferencia de novo. Isso aqui é um exemplo de um fibroblasto. Aqui é para mostrar na vegetal e na animal, né? No caso vegetal, ó, essas vesículas do aparelho de Golgi chama fragmoplasto. Esses fragmoplastos vão se fundindo até formar a separação da célula. Aqui a separação é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Aqui é de fora para dentro, ó. Aqui é de fora para dentro, né? Por isso que ela é centrípeta. E aqui ela é de dentro para fora, por isso que ela é centrífuga, né? E aqui é uma participação muito grande do complexo de Golgi. E aqui não, aqui os filamentos de actina que fazem isso aqui. Ok? E é isso aí, pessoal.